no Instituto Bíblico em Roma. Entretanto, mais que pela exegese dos livros sagrados, eu me interessava há muito tempo pela tradição dos cristãos do Oriente. Eu já tivera em Roma, relata o padre Brini, a oportunidade de poder estudar um bom número de mosaicos bizantinos e aproveitava as férias escolares para conhecer aquelas existentes em Ravenna. Faltava-me visitar o lugar de forte influência bizantina, Veneza. Ao concluir meus estudos e voltar para a França, decidi fazer um desvio em meu roteiro e passar pela cidade dos Doges. De carona, como sempre, pois não dispunha de recursos financeiros para ir de trem, mas não me arrependera do esforço feito. Ao visitar a célebre abadia beneditina de San Giorgio de Maggiore, encontrei como por acaso um estranho monge, o padre Pellegrino Ernetti. Ele esperava seu vaporeto no pequeno cais que existe bem em frente ao monastério. Eu também estava esperando, não me lembro mais com exatidão como começamos a conversar. Com certeza algum comentário altamente filosófico sobre as irregularidades do clima ou das embarcações. Mas o fato é que ele acabou perguntando, mais por gentileza do que por verdadeiro interesse, de onde eu vinha e qual o motivo da minha presença em Veneza. O padre Ernetti havia estudado tantas línguas estrangeiras quanto eu. Começamos logo a falar de teologia e de Sagrada Escritura. Não demorou muito e eu já lhe confiava a minha irritação a respeito dessas novas interpretações das Escrituras, que consistem em ver ali apenas um conjunto de símbolos sem sentido, sem grande relação com alguns fatos, e aqueles exagerados que consideram tudo absolutamente reais, e mesmo no que diz respeito à vida do Cristo. Ele me disse então algumas palavras a respeito de um aparelho misterioso que poderia silenciar todos aqueles belos discursos. E acrescentou: veja, o senhor terá que ensinar em breve em um grande seminário. O padre Brini acabava de se formar. Então, caso tenha tempo, vá me visitar no monastério amanhã à tarde. Falaremos a respeito de tudo isso com mais calma. No dia seguinte, peguei novamente o vaporeto rumo à pequena ilha de San Giorgio. Bastante intrigado com o que me esperava, se eu soubesse, argumenta padre Brini. Aqui está mais ou menos o resultado daquilo. Tudo começara, como já mencionamos anteriormente, com o extraordinário incidente ocorrido no Laboratório de Física Experimental da Universidade Católica de Milão, envolvendo o padre Gemelli Ernetti, que filtrava cantos gregorianos para a eliminação de harmônicos. O padre Ernetti, que é também um cientista diplomado, tanto em física nuclear quanto em línguas antigas, imaginava o que deveria acontecer com esses sons, uma vez eliminados em seu trabalho. Desapareceriam verdadeiramente? Seriam reduzidos do nada ou simplesmente seriam eliminados da gravação? Era-lhe evidente que esses sons deveriam continuar a subsistir em algum lugar, mas se isso acontecia com aqueles sons, deveria ter acontecido também com todos os sons do passado, de todas as épocas, e caímos então na hipótese formulada por George Shepard. Padre Ernetti discutiu com outros físicos. Como ele era muito bem relacionado, criou pouco a pouco em torno de si uma equipe de cientistas que, em segredo, se lançaram nessa aventura fantástica, localizar os sinais do passado. Nascia o cronovisor. Quem descobriu o cronovisor? Pergunta padre Brini. Nós éramos muito, relata o padre Ernetti. Firmei um dos seus discípulos, Fermi, e um dos seus discípulos, Henrique Fermi, foi um grande cientista, um prêmio Nobel japonês, um cientista português e Werner von Braun, que se interessavam muito pelo assunto. Veja que a equipe era de titãs da física daquele tempo e tinha outros pesquisadores que o padre Brini me revelou o nome. Mas como os senhores descobriram uma coisa tão surpreendente, praticamente por acaso, uma simples ideia, assim como o ovo de Colombo, basta que alguém pensasse no problema. Mas então, algum dia, poderá também alguém chegar a essa descoberta? Não acreditava o padre Ernetti, seria quase impossível. Seria preciso um grande golpe de sorte imenso. Antes, talvez sim, pois havia poucos físicos de alto nível envolvidos no assunto, argumenta o padre Brini, mas hoje não me parece assim tão certo. Os físicos estão trabalhando muito atualmente na questão do espaço e do tempo, mas os senhores podem olhar no tempo para onde querem? Perguntou ele ao cientista católico. Perfeitamente, para qualquer lugar, para qualquer época. E o que já conseguiram ver? Começamos tentando captar um discurso de Mussolini. Para nós a dificuldade estava apenas na escolha. Não nos faltava documentos que pudessem testar a autenticidade das imagens e dos sons recebidos. Depois, voltando no tempo, procuramos captar a imagem de Napoleão.
Seu rosto nos era bastante conhecido e temos muitos documentos que nos poderiam ajudar a uma comprovação. Acredito, se entendi bem seu discurso, que tratava da proclamação da República Italiana. Voltando ainda mais o tempo, sempre do conhecido para o desconhecido, captamos várias cenas da antiguidade romana. Uma cena do mercado de frutas e legumes de Trajano, um discurso de Cícero, um dos mais famosos, a primeira Catilinária. Nesse ponto notamos que há uma pequena diferença de pronúncia em relação àquela ensinada nas escolas de hoje. Por fim, captamos um pequeno sainete, espécie de curta tragédia antiga, quase totalmente perdida, de autoria de uns primeiros poetas da língua latina. Tínhamos conhecimento apenas de 25 citações feitas por 3 autores antigos, Próbios e Cícero. Ela foi representada em Roma em 169 a.C. Imagina, eles viram essa cena no cronovisor, não só a fala como também a imagem. E os senhores puderam reconstituir o texto? Nós vimos e ouvimos tudo, diz o Padernete. O texto, os coros, a música. Aliás, eu publiquei o texto integral dessa tragédia. Trata-se de uma época apaixonante na qual o latim, sob a influência do grego, desvencilhava-se das formas dialetais e populares